Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz em Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Sempre uma grande oportunidade nós podemos conversar a respeito da mensagem espírita, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque nós começamos a ter uma visão ampliada diante da compreensão das ocorrências da nossa própria vida, do nosso próprio destino. Porque são questões que se formulam, as mais diversas ao longo do tempo, tentando se descobrir de onde é que nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Questões que humanistas, educadores, filósofos, pensadores, cientistas, religiosos, no decorrer do tempo em que a humanidade habita a Terra, tentam responder. E até então não lograram êxito, não conseguiram chegar a uma conclusão que pudesse ser compreensível, aceitável. E é tão interessante que o Espiritismo tem a resposta. Essa doutrina codificada por Allan Kardec a partir do dia 18 de abril de 1857, quando se publica o primeiro livro da codificação espírita, o principal, o mais importante, o que estabelece as bases de toda a doutrina, uma obra extraordinária que causou uma verdadeira revolução por conta do seu conteúdo, trazendo perguntas e respostas para esclarecer as nossas dúvidas. A partir desse momento, a gente tem uma luz que surge para nós. E a gente vai entender que nós viemos do plano espiritual e para o mundo espiritual retornaremos. Uma coisa tão simples, aparentemente, mas que pode significar a solução para que nós entendamos exatamente as nossas origens. Porque, segundo o Espiritismo, todos somos filhos de Deus, porque a crença na existência de Deus é um dos seus princípios fundamentais. Deus é nosso Pai, Criador e criado, um Pai de amor, de justiça e de bondade. É este ser que recebe o conceito mais profundo para que o nosso entendimento pudesse absorver pela filosofia espiritualista que é apresentado na primeira questão desta obra monumental, o Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec, codificador, aquele que materializou a doutrina espírita entre nós, aquele que foi o intermediário dos espíritos para que a gente pudesse ter essa luz que ilumina o nosso caminho, perguntou na sua genialidade didática de um pedagogo emérito: quem é Deus? É uma pergunta tão curiosa porque sequer tem o artigo definido "o", para que não haja uma delimitação. E muito menos tem um pronome interrogativo de pessoa "quem", para que a gente não confunda Deus com o ser humano, numa visão antropomórfica desse Criador e criado, Pai de todos nós. Então Kardec pergunta "que", é o pronome interrogativo de coisa, de ser. Quem é Deus? E o Espírito da Verdade responde, tomando sobre o seu próprio conceito bases que já existiam certamente nos reflexos dos pensamentos, das buscas do entendimento, das reflexões que vieram ao longo do tempo. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É tão simples, não é? Tão conciso e tão profundo. Deus é a inteligência suprema do universo. Por isso que colocamos Deus é a inteligência absoluta. Deus é a perfeição em absoluto. Deus é o Criador, nós somos suas criaturas. Deus é o Pai, nós somos seus filhos. E é este ser que representa também, além da inteligência suprema de todo o universo, a causa primária de todas as coisas.
Tudo começou com Deus. Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou os seres, Deus criou a vida. Tenho feito uma reflexão e pensado assim em 12 motivos que nós temos na nossa vida para agradecer. O primeiro deles é agradecer a Deus, que é nosso Pai, nosso Criador. Agradecer a Deus exatamente pela vida. Deus nos concedeu a vida, Deus nos criou. E agradecer a Deus pela imortalidade. Deus já nos criou imortais. Nós jamais morreremos, nós jamais deixaremos de existir. A partir do momento que fomos criados por Deus, nunca mais nos extinguiremos, jamais nos eliminaremos, nos mataremos, porque somos imortais. Por isso que o autocídio, o suicídio é um caminho ilusório, é uma fuga por fraqueza, por fragilidade, por certamente uma atitude que não vai demonstrar coragem, como poderíamos alguns de nós imaginar. Mas é uma atitude, de certa maneira, que reflete a fragilidade espiritual e que por isso a cada um de nós cabe orar por esses nossos irmãos que tentam suicídio, ou que se suicidam, ou que pensam em se suicidar. Nós temos que refletir sobre isso, agradecer a vida. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o Divino Poder organizou, nos ensina Martins Peralva. E a gente aprende nessa imortalidade extraordinária que em jamais morrendo, nós somos aqueles seres que jamais deixaremos de existir. E é tão interessante que nós estamos vendo na atualidade estudos, pesquisas, pessoas que têm muitos recursos e que buscam praticamente a imortalidade do corpo. Procuram matar a morte com o congelamento do seu corpo físico quando estiverem próximos do decesso, do passamento da chamada morte física, para que permaneçam vivos e daí a 50, 100 anos possam ressurgir vivos naquele corpo. Se existe alguma coisa mais contraproducente do que isso, meus irmãos, é uma coisa impressionante. Como é que nós podemos esperar congelar um corpo agora, como o nosso, por exemplo, e acordar daqui 50, 100 anos? Como é que seria? Nós seríamos verdadeiros Jurassic Parks. Sabe como é? Nós estaríamos absolutamente inadaptados, fora de moda. Nós estaríamos totalmente desconcertados, porque o que vai acontecer daqui uma década? Daqui 50 anos, daqui 100 anos, então. Como é que vai ser esse futuro, essa realidade? As próprias crianças que já nascem hoje em dia, já vêm com o soma, um veículo corporal, orgânico, preparado para esse momento. Já vem com um corpo um pouco diferente, já vem com um sistema cerebral, uma organização distinta da que nós temos. Essa geração que é considerada a geração milênio, a geração Y, ou a geração agora que tem sido chamada como, não é beta nem gama, é a geração alfa. Essas crianças que já nasceram depois de 2010, como a gente vai observando, depois da virada do século do milênio, são crianças diferentes. Já revelam uma capacidade de entendimento na multiplicidade, porque são mais inteligentes, cognitivamente estão mais bem preparadas, inclusive com o próprio soma, o veículo que permite isso. Imagine então se nós acordássemos com o nosso corpo como está hoje, daqui 50, 100 anos. Nós já somos imortais espiritualmente, porque desde o momento que Deus nos criou, nós jamais morreremos. Nós jamais deixaremos de existir. Por isso que no Espiritismo a gente tem um entendimento clássico. Quantas vidas nós temos, meus irmãos? Alguém pode responder? Uma vida, que é a vida do Espírito. Aí baixou teu, anotou e pediu para que eu anotasse uma frase sua, que ficou uma espécie de seu epitáfio: vivi, vivo e viverei para sempre, posto que sou imortal. Nós todos somos imortais.
Então nós temos que agradecer a Deus esta vida que Ele nos concede e a imortalidade, porque nada maior do que um legado desse de sermos imortais, de termos à nossa disposição a imortalidade para dela usufruirmos no nosso próprio crescimento espiritual, fazendo uso das nossas faculdades, da liberdade, das condições que nós temos para podermos progredir. Então agradecer a esse Deus que no Espiritismo nós vemos não como aquele Deus que vinga-se, que pune, que condena, mas é o Deus que ama, é o Deus que é Pai. Ele é justiça, sim, mas é acima de tudo misericórdia e bondade. Por isso no Espiritismo, Deus não é para ser temido, não é para que nós tenhamos medo de Deus, mas Deus é para ser amado, porque Ele é nosso Pai. E Ele não quer que nenhum dos seus filhos sofra, que todos nós sejamos então felizes. Nós devemos agradecer a Jesus pela oportunidade que nós temos de habitar o orbe terrestre. Jesus é o nosso mestre, é o guia e modelo da humanidade, conforme a questão de número 625 do Livro dos Espíritos. Guia para ser seguido, que nos orienta, que nos aponta o caminho, que nos acolhe, que nos recebe, que nos estende as mãos, que está ao nosso lado, está à nossa frente, está também na retaguarda para nos impulsionar no progresso, como João registra no seu capítulo 10, versículo 16: há um Senhor e há um rebanho, um só Senhor, um só pastor, um só rebanho. É esta humanidade que Jesus recebe como co-criador de Deus do planeta Terra para encaminhar-se para a evolução de todos nós, com carinho, com amor, com direcionamento, sem punição, sem julgamento. Jesus, no seu amor intenso, recebe a cada um de nós na condição de irmãos menores e entende as nossas necessidades e dificuldades. Agradecer então a Jesus pelo planeta Terra que nos serve de morada. Aqui é o nosso lar, esta mãe Gaia tão maravilhosa que nos recebe nesse estado lindo, não é? Tão bonito é esse estado do Espírito Santo. Já está salvo, não é só pelo nome. Então nos compete cuidar bem desta natureza maravilhosa, extraordinária, cuidar desse nosso planeta que é o nosso lar, a nossa escola, é o nosso abrigo, é a nossa oficina de trabalho, é também a oportunidade de nós nos curarmos espiritualmente, porque é o nosso hospital, e é onde nós estagiamos aqui na presente trajetória. Poderíamos perguntar quantas existências físicas nós temos. Se temos uma vida que é espiritual, quantas existências físicas nós temos? Incontáveis, inumeráveis. Quantas existências, talvez reencarnações, já tivemos aqui na Terra? Quantas ainda teremos? Mercê da misericórdia de Deus e de Jesus. Deus que é nosso Pai, Jesus que é nosso Mestre, que nos ensina, que é nosso Senhor, porque testemunha o ensino. E aí nós agradecemos a Jesus pelo planeta Terra e pelo Evangelho. É a luz que alumia o nosso caminho, que nos aponta como uma bússola o norte que devemos seguir. No Evangelho nós encontramos as respostas a todas as nossas necessidades, onde nós aprendemos os preceitos da mensagem divina do Cristo de Deus, para que nós pudéssemos aprender a amar a este Pai sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Jesus, como mestre, como guia, ainda nos ensina, porque se tivéssemos qualquer espécie de dúvida, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, para que não reste qualquer dúvida entre nós. Jesus se coloca como protótipo, o exemplo, aquele que tem autoridade moral, porque não só falou, ensinou, pregou, divulgou, mas sobretudo que viveu a mensagem transformadora da Boa Nova no cotidiano da sua vida. E é isso que ele nos ensina. Agradecer então a Jesus pelo planeta Terra, por esse Evangelho maravilhoso que coloca o verbo amor como a base de todo o seu ensino, o substantivo amor como a condição para a nossa própria felicidade. Amar a Deus
e amar ao próximo, e amar a nós mesmos. Agradecemos a Ismael, já ouviram falar? Ismael é o guia protetor do nosso Brasil. Se Jesus é o guia espiritual da terra, Ismael é o guia espiritual do Brasil, designado diretamente por Jesus. Agradecer a este nosso irmão também, mais velho, mais experiente, espírito evoluído, que é Ismael, pelo Brasil, que é a nossa pátria, que é onde nós temos a oportunidade de viver este país amado, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que tem essa missão espiritual que merece ser desenvolvida com carinho, um compromisso de cada um de nós, de levar a mensagem de Jesus pelo nosso próprio testemunho. Agradecer a Ismael pela própria instituição que no plano espiritual aqui na Terra acaba representando esse trabalho de cristianização, o trabalho de evangelização da humanidade, da sociedade brasileira e também de toda a humanidade terrestre, a chamada Federação Espírita Brasileira, a qual essa casa se vincula pela própria Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Nós vemos como é importante esse trabalho voltado para o bem, as suas tendas, as tendas de Ismael espalhadas mundo afora, para que todos possam ser acolhidos, recebidos. Então, agradecer a Ismael pelo Brasil e agradecer a Ismael pela Federação Espírita Brasileira e todo o trabalho que desenvolve. Agradecer a Allan Kardec pelo Espiritismo. Essa doutrina que é ciência, porque nos esclarece a razão, essa doutrina que é filosofia, porque nos atende ao entendimento das questões que nós buscamos respostas e no Espiritismo encontramos das nossas causas, das nossas situações, dos nossos destinos. Agradecer ao Espiritismo exatamente a oportunidade de nós termos entendido esta mensagem de Jesus revivecida na sua pureza essencial, primitiva, quando a gente tem a fé raciocinada. Agradecer então a Allan Kardec pelo Espiritismo e pela fé raciocinada. Essa doutrina que se reveste, como ensina o mestre Lyonês, dos aspectos religiosos, morais, não no sentido tradicional, mas no sentido da comunhão, da congregação, da conexão com o plano superior da vida, onde nós podemos, pela prece, pelo recolhimento, pelo silêncio, pela introspecção e pelo convívio fraternal e solidário entre nós irmãos, podermos viver efetivamente a implantação do reino de Deus aqui na Terra, a começar no coração de cada um de nós. Então, agradecer a Allan Kardec, esse missionário que materializou a doutrina espírita entre nós. Ele, tão sábio, tão inteligente, que tantas dificuldades enfrentou e não desistiu, e que nos trouxe então, pela revelação dos espíritos superiores, a doutrina espírita, conseguindo consolidá-la em termos de doutrina num Pentateuco, assim também como fizera Moisés, 1200 anos de Cristo, em 5 obras fundamentais, trazendo a primeira revelação, que é a revelação da justiça, quando coordena, organiza, escreve e registra a obra Gênesis, Êxodos, Deuteronômios, Números, Eclesiásticos, é isso? Tem Levítico aí também, são 5 obras. E nós temos no Evangelho de Jesus a segunda revelação, a do amor, também 5 livros principais, o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, e aí temos os Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas, ou, quem sabe aqui, colocando como 5º livro, o próprio livro da Revelação, que é o chamado Apocalipse, escrito por João, já na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, já praticamente com seus 100 anos de idade. Vejamos, aí vem o Espiritismo como a terceira revelação, a revelação da verdade. Jesus já nos antecipava essa tal da fake news, porque ele dizia: em verdade vos digo, para que a gente não pudesse cair na falácia, na mentira, no engodo, no engano, porque a verdade nos abre o entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Aí nós temos o conhecimento exatamente que vai nos abrir a perspectiva da inteligência do entendimento.
Por isso, agradecer a Allan Kardec o Espiritismo, essa doutrina que, no entendimento de Viana de Carvalho, citado por Manuel Filomeno de Miranda, no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, chamado Nos Bastidores da Obsessão. É um bonito título, né? Tão interessante, Nos Bastidores da Obsessão. Um livro que a Federação Espírita Brasileira editou. Lá, Viana de Carvalho descreve, citado por Filomeno de Miranda, que o Espiritismo, no seu tríplice aspecto, é uma doutrina que podemos entender religiosa, porque é a religião da ciência, é a ciência da filosofia e é a filosofia da religião. Nesse tríplice aspecto, nós entendemos exatamente o contexto de uma doutrina que nos explica cientificamente, pela mediunidade, pela manifestação, pela comunicabilidade dos espíritos, as razões, os sofrimentos, as dores, as mensagens que consolam, que nos tocam o coração profundamente e que vêm nos esclarecer. Essa doutrina que é ciência, exatamente porque nos explica as razões das coisas, e a gente pode ter, pela ilustração, pelo entendimento, pela compreensão de Allan Kardec, a chamada fé raciocinada, que é o oposto da fé dogmática, da fé cega. Este mestre pioneiro, propondo a própria ciência em termos do aspecto da doutrina espírita, propõe, logo no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente a aliança entre a fé e a razão, entre a religião e a ciência, dizendo que o princípio, a base, a busca de ambas é a mesma. A causa, a origem, a busca da compreensão toda está em Deus, mas cada um segue o seu caminho. E diz o mestre Leonês Allan Kardec que a ciência deverá deixar de ser cética, incrédula, mudando gradativamente os seus paradigmas, os seus pontos de vista, para, numa visão talvez mais compreensiva e abrangente, deixar o materialismo, o ceticismo, a falta de crença, e ao mesmo tempo, por outro lado, a religião deixar de ser tão dogmática, tão tradicionalista, em que cria mais céticos, incrédulos do que a própria ciência materialista, porque quando nós não entendemos, nós temos dificuldades em acreditar. Por isso, agradecer a Allan Kardec pela fé raciocinada, essa fé que facilita o nosso caminhar e vai nos dando o entendimento. Fé com uma palavra tão diminuta, mas que tem um significado tão grande. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de diríamos a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Veja um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Uma semente minúscula, deve ter aqui na feira, não é? É tão interessante. É aquela fé que nós precisamos ter, mas aqui é uma fé raciocinada. A gente sabe o que acredita. E aí, a ciência também vai ter que passar a acreditar um pouco para enxergar, assim como os paradigmas já estão mudando um pouco. E a própria religião vai ter que ter uma crença mais inteligível em termos de fé raciocinada, para também poder estabelecer as suas crenças. O entendimento das origens das coisas, dos destinos, enfim, da própria vida. Nós devemos agradecer ao amigo espiritual que nos acompanha, a amiga espiritual que nos protege, agradecer porque endossaram a nossa presente encarnação e agradecer porque eles nos orientam até hoje, com muita paciência, com muito amor. Imaginemos se não fôssemos nós, ou como seríamos nós hoje, sem a presença deste irmão, desta irmã espiritual. Como é que seria? Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. É por isso que a doutrina espírita ela é eminentemente consoladora, como a gente vê no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no seu item 5. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Eis o segundo mandamento. Amor, o primeiro, instrução, o segundo. Por isso o Espiritismo é uma doutrina eminentemente consoladora. É o Consolador prometido por Jesus, como registrado pelo evangelista João no capítulo 14, versículos 15 a 17, do Evangelho que registra a vida de Jesus e os seus ensinos.
de uma maneira mais espiritual, porque é o evangelho mais diferente dos outros. E ele diz assim: se me amais, veja, a condição, o amor. O amor toca o coração, porque consola. Por isso o Espiritismo é eminentemente consolador. Esse consolador prometido por Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, e aí nós jamais estaremos sós. Esse é o Espírito da verdade, a revelação do Espiritismo, porque Kardec, quando pergunta a esse irmão que o acompanhava, que o orientava, como deveria chamá-lo, ele responde: chame-me apenas verdade, e eu terei 15 minutos por mês para acompanhá-lo. Imaginemos a envergadura desse espírito, a evolução espiritual. Ele tinha 15 minutos por mês para Allan Kardec. Que coisa impressionante! É o próprio Jesus, o próprio Cristo de Deus. É o outro Consolador, porque é o próprio Consolador na figura do Cristo que se apresenta agora como Espiritismo. E a gente às vezes fica aguardando se haverá uma outra revelação, ou quando o Cristo retornará. O Cristo já retornou, meus irmãos. O Cristo já está conosco, já está vivo, permanecerá eternamente conosco nesta visão do ensinamento dos princípios espiritistas, porque naturais, porque divinos, independentemente da crença, independentemente do rótulo, da denominação, da religião. Veja que interessante. E nos cumpre, então, depois de agradecer a Deus pela vida e pela imortalidade, agradecer a Jesus pelo planeta Terra e pelo seu Evangelho, agradecer a Ismael pelo Brasil, pela Federação Espírita Brasileira, agradecer a Allan Kardec pelo Espiritismo e pela fé raciocinada, agradecer ao nosso Espírito amigo protetor por ter endossado a nossa encarnação e nos orientar. Cumpre-nos agradecer finalmente aos nossos papaizinhos nascidos e por nos terem educados. Como é importante nós termos um pai, como é importante nós termos uma mãe. Qual o valor do amor em nossa vida? E nós nos questionamos: o que vai acontecer conosco? O que nos aguarda, meus irmãos? Em breve, no tempo certo de cada um. Para onde é que nós vamos, afinal de contas? O Espiritismo é uma doutrina tão consoladora e tão esclarecedora, que nos traz a crença na existência de Deus, a crença na existência do Espírito, na imortalidade do Espírito e na conservação da individualidade desse Espírito. Então nós somos imortais e nós continuamos sendo, após a chamada morte, quem nós somos efetivamente. Explica-nos a comunicabilidade dos Espíritos pela mediunidade. Fala-nos da lei da reencarnação como a aplicação da justiça e, sobretudo, do amor de Deus na nossa vida, que nos dá a oportunidade de recomeçar em cada nova oportunidade. Nós temos como princípio fundamental do Espiritismo a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio. Lei de causa e efeito que não é idêntica à lei de Daniel, nem ao código de Hammurabi, nem propriamente àquela aplicação hinduísta do karma, e nem tanto a lei de ação e reação, embora muitas vezes nós tenhamos a denominação do que seria como se fossem similares, como se fossem idênticos, ou se fossem apenas sinônimos. A mente é uma coisa interessante, né? Busquei em 3 palavras para chegar a sinonímia. Não é exatamente uma sinonímia. Ali nós temos a lei de Daniel como aplicação da justiça, ação e reação, você faz e você tem um resultado como troca do que você fez. Mas nós aprendemos na lei de causa e efeito que Deus, como Pai de amor e de bondade, nos concede o tempo e a reencarnação.
para que a gente possa ter condições de se desenvolver ao longo dessa existência, aproveitando o máximo possível a oportunidade que a vida nos oferta. É importante aproveitar cada minuto precioso de cada hora, de cada dia, segundo André Luiz no livro Ação e Reação. E nós temos a extraordinária e magistral obra de Allan Kardec, no chamado Pentateuco, que começa com o Livro dos Espíritos. E aqui a gente fecha, né? Depois da lei de causa e efeito do livre-arbítrio, a lei de evolução e ainda a pluralidade dos mundos habitados. São 7 princípios fundamentais da doutrina espírita. E Kardec traz para nós esse conjunto doutrinário em 5 obras principais, é o chamado Pentateuco kardeciano. Começa com o Livro dos Espíritos, vocês têm à disposição na livraria. Depois segue uma obra tão interessante que é constituída de perguntas e respostas. Ela tem uma espécie de apresentação antes, que se chama Prolegômenos, olha que nome bonito, Prolegômenos, escrito por seus autores espirituais, dentre eles o próprio Espírito da Verdade. Aí tem aqui São Luís, tem Sócrates, né, Platão, tem Fébelo, tem vários espíritos que escreveram o Livro dos Espíritos. Aquele outro santo canonizado pela igreja, como é que é mesmo? Não começa com A e acaba com Agostinho. Então, Santo Agostinho, né? E a gente vai vendo ali 4 partes com 1019 perguntas. A primeira parte, e depois tem uma conclusão belíssima. O livro tem um prolegômenos com a apresentação, não é? Depois tem uma introdução, escrita por Allan Kardec, onde ele fundamenta os princípios fundamentais da doutrina, os princípios básicos. 4 partes, com as 1019 perguntas seguidas das suas respostas, e a última que é a conclusão. Essas 4 partes, a primeira parte dá origem ao livro A Gênese, sabia? O 5º livro do Pentateuco, A Gênese, é originado da primeira parte, fala das causas primárias, da criação, fala de Deus, fala dos seres vivos, do ser humano, da natureza, do universo. Aí a segunda parte dá origem ao 2º livro da codificação, que é o livro dos médiuns, quando fala do mundo espírito, do mundo espiritual e da relação que existe entre ambos, entre os dois mundos. A terceira parte fala exatamente das leis morais, que dá origem ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, Allan Kardec entra só no aspecto moral, ele não está preocupado com as questões polêmicas, as questões que vão debater exatamente como é essa situação desse Jesus, a biografia que teve, como é que nasceu, essas coisas todas. Ele não entra. Ele diz logo no primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que podem se dividir em 5 partes dos Evangelhos. Nós poderíamos, por exemplo, pegar os atos comuns da vida do Cristo, uma espécie de biografia. Poderíamos pegar uma segunda parte que seria, por exemplo, os dogmas que a igreja tomou, né, para fundamentar aí as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas. Uma outra parte que poderia ser os milagres, as outras predições. E, finalmente, uma 5ª parte, que seria o ensino moral. Kardec só toma esse ensino moral, que é a essência do conteúdo da mensagem de Jesus, que constitui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o Evangelho que explica a mensagem de Jesus, o seu ensino moral. E aí, da 4ª parte, que é a última parte das esperanças e consolações, nós temos um magistral livro chamado O Céu e o Inferno. Explica a justiça divina. E há 2 partes nesse livro. Na primeira parte, nós temos a explicação do que é céu, do que é inferno, do que é purgatório. Você já sabe do que é, você não precisa nem falar, né? Vocês sabem, naturalmente, depois que a gente morrer, vai todo mundo para o céu. Para onde mesmo? Vocês estão dizendo aí. A gente acreditava que o céu era em cima, que o inferno era embaixo. Aí ficou uma situação difícil. Depois a igreja, lá no concílio, já no 4º século, basicamente, criou a ideia do purgatório, que foi uma coisa mais assim, digamos, até inteligente. Porque a ideia do céu no cristianismo e no paganismo também, depois a ideia cristã veio trazer até alguns incrementos assim, imaginativos, que é uma coisa impressionante. O céu seria aquele momento onde você vai para uma beatitude contemplativa. Você vai ficar assim, maravilhosamente, sem ficar fazendo nada, sabe? Você não tem o que fazer, como se estivesse aposentado eternamente. Imagina que situação. Nós temos até uma história do indivíduo que ele queria logo ter o direito a habitar no céu. No 1º, 2º, 6º, ele queria ir lá para o 7º céu logo, ascender assim, não pegar fogo, mas subir logo direto, E aí ele
antecipou até a morte dele, pediu para morrer logo, tá, acabou, foi atendido, e ele então chega nesse paraíso em que ele queria ficar, e foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Uma semana, um mês, 2 meses, um ano, e a vida daquele jeito, morta, completamente. E ele foi ficando o quê? Desanimado. Era uma vida sem vida, não tinha o que fazer, não tinha nada, não tinha uma balada, não tinha um movimento, aquelas coisas todas. E ele ficou muito insatisfeito. Aí avistou o amigo espiritual dele, um anjo que apareceu. Ele falou: eu não quero saber desse céu não, eu quero ir para o inferno. Eu quero ir para o inferno. Você pode me levar? Pois não, você já está no inferno. Ele já estava vivendo no inferno. Porque aí nós vamos aprender com a doutrina espírita o que é o céu e o que é o inferno. Esse livro magistral que é O Céu e o Inferno, Kardec explica para nós com uma clareza muito fácil da gente entender, uma didática, um método impressionante. Divide a obra em 2 partes. A primeira é uma parte mais filosófica, de conteúdo doutrinário, no sentido que vem trazer os conceitos, as explicações, inclusive contextualizando historicamente, pegando outros entendimentos e colocando o entendimento espírita. E na segunda parte ele traz uma ideia do passamento, da morte, como é que é essa passagem para o outro lado da vida, e traz testemunhos. Ele evocava os espíritos, chamava os espíritos para conversar. Espíritos em várias situações: espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, espíritos com sofrimento tremendo na terra e até suicidas. Espíritos em 5 classificações de níveis assim, de estados. Ele chama, ele evoca e conversa. O primeiro com quem ele conversa é um tal de Sansão. Não é o Sansão do Dalila não, tá? É o Sansão que era um membro da academia, não é academia também, era da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele disse: eu, quando desencarnar, eu quero ser evocado durante o meu velório. Olha, para o Espírito falar um negócio desse, o cara tem que ser muito corajoso, né? Não? Tem que ser muito corajoso, tem que ter muita consciência. E aí então foi Kardec que cumpriu o que havia sido combinado, e enquanto o corpo de Sansão estava sendo velado, Allan Kardec conversa com o espírito homem. Conversa com ele, porque ele só estava no corpo. E Kardec conversa, faz uma série de perguntas. Um espírito feliz. E vai fazendo as perguntas para entender como é que era a situação do estado, como é que ele tinha sentido, como é que foi. O espírito, num nível evolutivo elevado, na condição de felicidade, ele está desprendido. Por isso que a gente aprende no Livro dos Espíritos e no Céu e no Inferno, que o estado que a gente vai se encontrar após a morte, posto que continuamos vivos, porque imortais somos, deu para entender até aí? Ficou claro? Qual vai ser o estado que nós vamos encontrar depois desta vida, na outra vida, que é a nossa verdadeira vida? Porque nós estamos aqui só porque a vida é temporária. A existência terrena, ela tem começo, meio e fim. A existência espiritual, que é a vida imortal, ela tem começo, tem vários meios, mas não tem nenhum fim. Nunca acaba. Então, afinal de contas, como é que vai ficar a nossa condição do outro lado? O Espiritismo explica, porque nós poderíamos ter um entendimento, que seriam mais ou menos as 4 alternativas da humanidade, de você, por exemplo, quando morrer acaba tudo. Uma beleza, né? Alguns acreditam. No nada. Não existe, talvez, crença mais que nos dê, talvez, um comodismo, uma acomodação, quem sabe? Ou até uma aflição, por que não? Eu não acredito em nada. Mas quando eu acredito em nada, talvez eu vou me acomodar mesmo. Sou materialista, só acredito na matéria. Mas eu acredito em alguma coisa, então? Se alguma coisa sobrevive, não vai ser só a matéria? Ou a matéria também imortal? O que será isso? De qualquer maneira, se eu não acredito em nada, tudo acaba. Não. Então, acaba tudo. Qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui?
para deixar de existir e acabar tudo? É absolutamente lógico. Mas poderia imaginar uma segunda alternativa: eu vou para um paraíso quando eu morrer, porque eu sou merecedor de um paraíso. Eu sou uma pessoa boa, vou para o céu. Mas eu não fui uma pessoa tão boa, eu vou para o inferno. Eu vou para as profundezas do inferno. Se eu for uma pessoa boa, eu vou para a elevação dos céus. Agora, como é meio complicado isso, o senhor botou um meio termo, então entrou a ideia do purgatório. A ideia do purgatório é quando eu fico com uma intenção que é a seguinte: eu vou do outro lado, eu continuo vivo, mas fico dormindo. Alguns acreditam que quando a gente morre, a gente vai dormir. Vai dormir e fica dormindo. E dorme mesmo, vocês sabem? Porque quando a gente acredita em alguma coisa, a gente alimenta aquilo acaba acontecendo durante um tempo. Emmanuel diz que depois da desencarnação, a gente leva conosco os reflexos do que nós estamos alimentando. Então a ideação, a idealização que a gente faz, fica plasmado pela força do pensamento, da nossa vontade, que toma forma, e enquanto a gente alimenta, aquilo fica vivo. A ilusão também, por isso tem as fantasias e tudo mais. Então nós vamos estar do outro lado, nesse estado. Aí vai ficar meio que dormindo, uma dormência. Depois, quando você acordar, porque vem aquele que vai nos julgar, a gente vai ascender para o céu, a gente vai perecer para o inferno. É só uma questão de tempo, não muda muita coisa não. Mas tem uma outra alternativa, que é que o Espiritismo explica. Na verdade, nós temos no outro lado da vida, que é a nossa verdadeira vida, a consciência do que nós fizemos na medida em que nós temos a oportunidade de agir conforme a nossa liberdade. Nós somos livres para escolher, somos responsáveis pela colheita. A gente escolhe e tem que responder pelas consequências. Aí a gente vê que do outro lado da vida nós estaremos na condição que nós mesmos alimentamos aqui na existência física. Nós vamos perceber exatamente como nos ensina o livro O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, quando fala no capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, que são 33 artigos. Quando Allan Kardec fecha, e ele fala ainda ali 16, 17, 18, para explicar que quando nós cometemos um erro, o primeiro passo para começar a consertar o erro é se arrepender. Então a gente se arrepende, reconhece que errou. É o primeiro passo, mas ele não basta. Não basta me arrepender. Olha, eu reconhecer é um ponto importante. Tudo começa por aí. Porque se eu não reconhecer, não dou nem o primeiro passo. Mas eu reconheço, eu estou reconhecendo que eu falhei, eu errei, né? Então eu me arrependo. Choro as mágoas por aquilo, sofro, beleza, mas não basta. Eu preciso pagar a conta da dívida que eu contraí. Aí nós entramos na expiação. Allan Kardec, na sua genialidade, no final do Livro dos Espíritos, nas últimas questões, na última parte, quando vai dizer sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, que são as últimas questões, ele diz que o purgatório nada mais é do que as provas e as expiações que nós enfrentamos aqui na existência física. Esse é o purgatório. São os testes, são as provas que nos vêm, às vezes como até tentações para ver se nós conseguimos resistir. Isso é o purgatório, é o enfrentamento, é a dificuldade, é o problema, é o desafio, mas ao mesmo tempo é a grande oportunidade que a gente tem, porque se nós passamos por ele, é porque nós merecemos. Então nós estamos no processo de expiação, porque espíritos devedores, vamos sofrendo as consequências. E depois que a gente expia, depois de ter se arrependido, a gente vai e repara. Aí quando repara, você se liberta, porque você conquista. Você não só paga a sua conta, mas como adquire crédito, porque além de pagar o que você deve, você começa a fazer o bem. Você ajuda o próximo, você pratica a caridade, você ama o seu semelhante, você vive a mensagem de Deus na sua vida, e isso lhe transforma e auxilia na transformação do outro. É por isso que a gente encontra nesse capítulo 7º, da primeira parte do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, o seu 33º artigo, que é quando ele encerra exatamente esse Código Penal. Kardec explica que o sofrimento do espírito é inerente à sua imperfeição. Então nós só sofremos no inferno ou no purgatório estados conscienciais, estados emocionais, são estados psíquicos mentais.
não é propriamente um lugar circunscrito onde a gente vai e sofra as consequências, como no inferno, numa fornalha que arde cada vez mais e nunca morre. Você tem lá o tridente do diabo que fica lhe acusando, e aquela coisa eternamente, uma coisa absurda. Mas você tem a eternidade das penas enquanto você alimenta o sofrimento pela inferioridade do espírito. Então, o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito. Quando nós deixamos de ser imperfeitos ou vamos deixando a imperfeição, gradativamente o sofrimento vai minimizando. Então nós deixamos de sofrer à medida que evoluímos. E Kardec explica na sua genialidade que este sofrimento, que é inerente à imperfeição do espírito, pode ser amenizado pelo livre-arbítrio e pode ser causado pela liberdade do homem, que a gente erra e assume as consequências dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Vamos sofrer então, porque cada um é merecedor do que faz. É a lei do retorno, é a lei de causa e efeito. Mas ao mesmo tempo, pelo próprio livre-arbítrio que nos leva, digamos, ao equívoco, porque usamos mal dessa liberdade, podemos utilizá-la para o bem, para a evolução, para o amor, para a libertação. Então o céu também representa um estado de consciência daquele que tem o seu dever bem cumprido. E seja aqui na terra, seja no plano espiritual, nós vamos encontrar esse estado de alegria, de júbilo, porque seremos aqueles instrumentos de Deus e cumprimos a nossa tarefa em concordância com seus desígnios superiores. Nos sentiremos felizes porque realizadores da missão, aqueles que trabalhamos, aqueles que fizemos o que foi possível, e aí nós estaremos libertos como instrumentos de Deus que amam aqueles que lhes são semelhantes e entendendo a necessidade da solidariedade, da fraternidade, porque reconhecendo que todos nós, irmãos, filhos de Deus, somos só uma família e por isso precisamos aprender a nos amar. E a gente vê ainda Kardec, na sua sabedoria, vai dizer que o espírito, utilizando bem o seu livre-arbítrio, pode evoluir e se libertar, porque afinal de contas, segundo a lei divina, a cada um é dado segundo as suas obras. Então nós somos, no dizer do filósofo espírita, do poeta espiritista, porque escreve com uma inteligência admirável, e ao mesmo tempo uma beleza que nos encanta, Leon Denis, para dizer que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Somos com Deus co-criadores da nossa trajetória, porque Deus nos concede exatamente a razão para que a gente possa fazer as escolhas, não para sofrer, mas para sermos felizes. Deus não quer a nossa condenação, Deus não quer o nosso suplício. E aí a gente vê Kardec também nos explicando com tanto amor, como um professor ensina aos seus alunos, na última questão de O Livro dos Espíritos, a de número 1019. Vocês já leram? 1019 é uma questão assim, parece tão longe, né? Que a gente talvez, se leu, não se recorda. Kardec pergunta ao Espírito São Luís, que responde: poderá implantar-se o reinado do bem na terra algum dia? Será que o reino de Deus, o reino do bem, poderá ser implantado na terra algum dia? Será que nós podemos viver este céu da beatitude não contemplativa, mas da realização pelo cumprimento do dever, de nós sentirmos essa morada de regeneração aqui na terra, ou no futuro que nos aguarda no plano espiritual, porque o próprio Jesus disse que a felicidade ainda não era deste mundo, seu reino ainda não era deste mundo. Quando ele vai se implantar? Vai se implantar na terra, sim. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça. A base da implantação do reino de Deus na terra é exatamente o amor, é exatamente a justiça, fonte do bem e da felicidade. Não há bem e não há felicidade sem amor nem justiça. Por meio do progresso moral, que é o fundamental,
Kardec nos explica que uma civilização pode ser considerada efetivamente evoluída, ou uma sociedade pode ser considerada civilizada, quando tiver não seu desenvolvimento intelectual, científico, cognitivo, material, mas sim quando tiver o seu desenvolvimento moral. Por isso coloca aqui, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus, praticando a lei de Deus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Nós teremos a implantação do reino de Deus aqui na terra quando banirmos o orgulho e o egoísmo. As duas maiores são os dois maiores vícios, as chagas da humanidade. O orgulho que nos coloca na pretensão de sermos superiores, o egoísmo que nos coloca na pretensão de sermos únicos, ou sempre os primeiros, ou sempre os melhores. Quando a gente aprende que nós viveremos realmente as consequências do que fizermos, mereceremos porque a cada um segundo as suas obras, nós, quando temos a humildade na base da nossa ação, como Jesus nos ensinou, dando o próprio exemplo simbólico do seu nascimento numa manjedoura, e nos deixa no inovidável Sermão do Monte para colocar que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente vai ver o amor de Jesus colocado. Serão aqueles que são simples, que são humildes, que vão ter acesso ao reino dos céus. Nós precisamos ser humildes para conquistar o céu na intimidade do nosso coração. E precisamos ser também caridosos para que a gente possa encontrar esse caminho, que é o caminho do amor, porque a caridade é o amor em ação. É quando nós nos estendemos os braços, é quando nós vemos o próximo em suas necessidades, é quando nos predispomos a ampará-lo, a assisti-lo, a abrigá-lo, a acolhê-lo, a orientá-lo, na expressão do amor de Deus que habita a nossa intimidade, porque aí sim haverá transformação efetiva. O reino de Deus vai ser implantado na terra quando for implantado em nosso coração inicialmente. E nós teremos do outro lado da vida, na vida verdadeira, as consequências naturais do que nós estamos sendo aqui, do que nós estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos falando, o que estamos emitindo na relação com o próximo, que possa ser toda baseada no amor. Porque o amor, a base da caridade, porque é fora da caridade que não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. Então nós poderemos, sim, aspirar ao céu, sim, esperar uma morada de luz e de paz, esperar um mundo melhor, regenerado, se nós fizermos por merecer. É por isso que a vida no mundo espiritual, título desta 11ª jornada espírita, desta bela cidade, desse estado tão lindo, nos evoca que o nosso futuro depende de nós mesmos e começa a partir de agora. Nós estamos tendo, meus irmãos, a oportunidade de refletir sobre esse assunto enquanto estamos aqui na existência terrena. Todos nós ainda temos, dentro da condição, da necessidade e do merecimento de cada um, o tempo suficiente para que, se até o momento não demos os passos que precisávamos ter dado, agora nós podemos fazê-lo. Nós temos o recurso à nossa disposição, nós já temos as ferramentas, nós temos os instrumentos e podemos decididamente, como a Madre Teresa de Calcutá, respondendo a uma entrevista tão difícil com tantas perguntas, duas delas que todos nós sabemos responder. Eu pergunto, vocês respondem, por favor. Qual o melhor dia? Hoje. Rápido que o nosso tempo está acabando. Qual o melhor dia? Hoje. Qual a melhor hora? Agora. Então hoje e agora são a grande oportunidade de nós aproveitarmos, de nós vivenciarmos todo esse potencial, toda essa luz,
todo esse dinamismo, a presença de Deus na intimidade de cada um de nós precisa se revelar pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Mas mesmo assim, meus irmãos, se a dificuldade bater a nossa porta, se nos sentirmos assim talvez desabrigados, que possamos nos lembrar daquele que é o nosso guia, que é o nosso mestre, que possamos nos lembrar daquele que é o nosso amigo protetor e recorrer na prece, como diria o poeta indiano, merecedor do Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1913, Rabindranath Tagore, para dizer: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Me chamaste amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.